se ainda existe a possibilidade de convocação das pessoas aprovadas nesse concurso, entendeu? Tá bom, obrigado. Então tá bom, obrigado pela sua participação. E a gente agora vai começar a conversar com o professor Nelson Moraes, uma das pessoas mais conhecidas aqui na Bahia no ramo de concurso público e uma pessoa que é admirada por todos, porque tem o curso mais antigo aqui do nosso estado. Então é com o professor Nelson que a gente conversa agora. Professor Nelson Moraes é diretor do curso IDORT Bahia, professor de matemática financeira, estatística e raciocínio lógico. Ele atua na área de concurso público já há 50 anos. Boa tarde, professor. Boa tarde, Valdir. Boa tarde aos senhores ouvintes. Estou aqui à plena disposição de vocês. Professor, nós temos atualmente muita gente aí com a atenção voltada para o INSS e para o Senado, né? Tem muita gente aí, mas agora, há poucos dias também surgiu a oportunidade do Banco do Brasil, que eu até comentei aqui, que é uma das melhores oportunidades aí desse período. Eu pergunto ao senhor o seguinte, em relação a raciocínio lógico, matemática, o conteúdo do Banco do Brasil em relação a essas disciplinas, existe um peso muito grande? As pessoas que já estão estudando para concursos, por exemplo, de tribunais, levam alguma vantagem ao se prepararem para esse concurso, ou o programa é totalmente diferente? Olha, o programa em alguma coisa diverge. Agora, principalmente no que diz respeito à parte jurídica, a parte de direito administrativo, direito profissional. Agora, os concursos, atualmente, eles estão muito voltados assim, para a área específica que a pessoa vai trabalhar. Por exemplo, o programa de matemática, raciocínio lógico, para os concursos bancários, estão muito voltados à realidade de banco, de matemática financeira, das operações que são fundamentais para esse banco. Olha, felizmente agora eles estão fazendo já o concurso como uma espécie de pré-treinamento, que é uma coisa extremamente racional, extremamente valiosa, porque eles estão adequando realmente a atividade do camarada, do concursando, já com o que ele vai fazer. Então, no programa já está voltado para aquilo que vai ser desempenhado lá com o Já está voltado, quer dizer, há um consenso justamente em, digamos assim, juntar forças a nível de uma realização de um pré-treinamento, o que é o ideal em termos de concursos. Agora, com relação ao concurso da Caixa Econômica, o conteúdo do Banco do Brasil se assemelha muito ao da Caixa Econômica? Se assemelha muito ao da Caixa Econômica. Agora, há algumas divergências. Por exemplo, da Caixa Econômica pede o regimento da Caixa, regimento interno da Caixa. Mas a parte de conhecimentos básicos, de conhecimentos bancários, são disciplinados pelo Banco Central. Claro que todos os bancos seguem esse mesmo conteúdo. Perfeito. Bom, a gente está conversando com o professor Nelson Moraes, professor de matemática, raciocínio lógico, matemática financeira do curso IDORT, e uma pessoa que se dedica há muito tempo a essa atividade, né? E daqui a pouquinho a gente volta a conversar com ele. Você pode mandar a sua pergunta, você pode mandar pelo concurseiros@concurseiros.com.br, como também você pode entrar na comunidade Concurseiros da Bahia no Facebook e postar a sua pergunta. Mas se preferir, pode também ligar para cá. Ligue 33287666. Ligue 33287666. E você pode também participar hoje do sorteio de 2 exemplares do livro do professor Tadeu Correia, Informática para Concursos, um livro que trata de questões do CESP, questões comentadas. Basta que você entre em contato com a gente aqui por telefone para participar do sorteio. E também você pode fazer sua pergunta. Nós temos um ouvinte na linha, Rogério. Olá, Rogério. Rogério? Todos os ouvintes da Rádio Celso Bahia. Tudo bem? Hoje eu gostaria de saber a respeito dessa informação com relação à Defensoria Pública do Estado de Sergipe, na tentativa de cancelar o concurso do INSS. Eu gostaria de saber se é pertinente essa tentativa. Gostaria que você comentasse também com relação ao programa, a mudança do programa do INSS em relação ao concurso passado.
Bom, primeiro, sobre a mudança do programa, dentro da linha até do que o professor Nelson acabou de falar, né? Antigamente havia uma quantidade menor de questões específicas em relação ao conjunto, e agora, nesse caso do atual concurso do INSS, 2/3 das questões são de direito tributário. Isso mostra que há uma preocupação do INSS em qualificar a pessoa melhor antecipadamente. Direito previdenciário, falei tributário? Foi? Eu falei tributário. É direito previdenciário, né, para o INSS. 2/3 do programa, da prova, vai ser em torno disso. Então é uma tendência. Essa mudança eu acho que é positiva, porque qualifica melhor o servidor que vai se dedicar e até valoriza aquela pessoa que tem a opção por um cargo especificamente. Então isso favorece essas pessoas que, notadamente, evidentemente, vão ser mais qualificadas para o cargo do que quem está estudando para qualquer coisa. Então esse aspecto eu considero positivo. Houve também a mudança da banca examinadora, e hoje a Fundação Carlos Chagas esperava que fosse o CESP. Muita gente aí até desistiu por causa disso, porque estava estudando pelo CESP, mas eu acho que é um erro desistir, já que o que interessa mais é o conteúdo do que a maneira como a questão é formulada. E com relação a essa ação que a Defensoria Pública entrou lá no estado de Sergipe, de fato houve o ajuizamento dessa ação em defesa do interesse das pessoas que fizeram o concurso em 2009, foram aprovadas e ainda não foram chamadas. Não há ainda uma decisão a respeito disso, não há um posicionamento. Pode ser que sim, pode ser que não, ninguém sabe se vai ser deferido a liminar, se vai ser adiado o concurso. Eu, na posição dos candidatos, pensaria da seguinte maneira: não há nada de concreto, eu sigo minha vida normalmente, estudando da mesma maneira, não há nada a temer. Ainda que haja alguma mudança, mesmo que as pessoas de 2009, se o prazo de validade ainda de fato está valendo e as pessoas tiverem o direito de tomar posse, isso não há prejuízo nenhum para quem está fazendo o concurso agora. Porque são 1.500 vagas, mas a necessidade é muito maior do que isso. Então, o INSS precisa absorver muito mais do que esse número de pessoas. Então, não há nenhum motivo para preocupação. Aliás, candidato fica sempre procurando motivo para pensar em outras coisas ligadas ao concurso, em vez de pensar na matéria. Em vez de se dedicar ao estudo, se preparar da forma mais produtiva possível, a pessoa fica se desviando. Então, não se desvie da sua função de estudante. Cuide de estudar. E aí, quando a notícia sair, você vai tomar conhecimento através do site concurseiros.com.br, através do nosso programa Hora dos Concursos, aqui toda sexta-feira, e também através do boletim dos concursos, que na próxima semana já vai estar circulando e você vai poder, por e-mail, receber todas as informações da semana ligadas aos concursos. Para se cadastrar, você vai mandar um e-mail para boletim@concurseiros.com.br, e aí você vai passar a receber semanalmente o boletim dos concursos com todas as informações importantes para que você participe dos concursos sendo um concorrente de verdade. Nós temos também Marise Alves na linha 1. Boa tarde, Marise. Boa tarde, professor. Tudo bem? Tudo bem. Eu vou fazer 2 perguntas ao senhor. Eu gostaria que esse professor aí me ensinasse assim como fazer como o raciocínio lógico, porque eu tenho dificuldade. E também, olhe sobre o concurso do Correio. Sim. Eu tenho um sobrinho que ele faz faculdade de engenharia. Ele e alguns colegas fizeram o concurso do Correio, passaram e não foram chamados. E eu estava ouvindo na semana passada que vai ter novo concurso do Correio. Então eu gostaria de saber se isso é verdade, se isso não é coisas que eles querem ganhar dinheiro em cima das pessoas. Se algumas pessoas passaram e não foram chamadas, vai ter novo concurso. Bom, deixa eu responder primeiro, depois eu passo para o professor Nelson. Que eles querem ganhar dinheiro? Querem, né? Eles quem? As organizadoras. Mas quem define se vai ter concurso ou não é a organizadora. Quem ganha dinheiro é a organizadora, que recebe o valor pelas inscrições, mas em contrapartida a esse dinheiro que ela ganha, ela trabalha, ela elabora a prova, às vezes cobra muito caro. É verdade, eu sempre falo isso aqui. A inscrição é muito mais cara do que deveria ser. Mas eles querem ganhar dinheiro efetivamente. Agora, os Correios não precisam desse dinheiro e nem ganham esse dinheiro. Os Correios vivem das tarifas que a gente paga lá quando vai postar uma mercadoria, mandar uma carta e etc. Mas tem gente que pensa que os órgãos públicos ganham dinheiro com concurso público. Muito pelo contrário, gastam dinheiro para realizar concurso público. Porque, por exemplo, nos contratos, especialmente em concursos federais, e em alguns concursos estaduais onde se toma a iniciativa de garantir a gratuidade da inscrição para as pessoas pobres, no contrato vem lá dizendo que
todas as inscrições gratuitas são pagas pelo poder público, pelo órgão, pela entidade que tiver para contratar os servidores. Então, vamos supor, num concurso dos Correios teve 1 milhão e 60 e tantas mil pessoas inscritas. Vamos imaginar que 100 mil pessoas tenham feito sua inscrição gratuitamente, porque existe o decreto prevendo isso. Então o Correio teve que gastar esse dinheiro e pagar a organizadora. Então, só um exemplo de como o órgão público gasta dinheiro e não ganha dinheiro. Então, nesse caso que você falou aí do seu sobrinho, é preciso verificar se o cargo que está sendo, onde ele foi aprovado, é o mesmo para o qual está acontecendo o novo concurso. Se houver isso, ele tem preferência na contratação, já que ele foi aprovado no concurso. Mas se é um cargo diferente, ou se é uma região diferente, porque o Correio tem muito disso. Às vezes faz concurso só para São Paulo, Rio e Minas, às vezes faz Belém, Manaus e Maranhão. Então tem muito disso também. Precisa observar para que cargos eles fizeram o concurso e para que cargos o Correio agora está contratando. Se for para o mesmo cargo, ótimo para ele, porque ele tem uma prioridade de contratação. Vou passar agora para o professor Nelson para falar sobre essa dificuldade que a nosso ouvinte falou em relação a raciocínio lógico. O que ela deve fazer para aprender raciocínio lógico, professor? Olha, primeiro, tem a seguinte condição. As provas de raciocínio lógico são baseadas em princípios psicométricos. Isso quer dizer, cada pessoa tem o seu raciocínio. Agora, como utilizar isso de uma forma objetiva? Porque concurso não é uma prova de conhecimento, é uma prova de seleção. Olha só, patrão é patrão, serviço público ou no serviço privado. Ele está interessado em selecionar as pessoas que têm um raciocínio mais lógico, o raciocínio mais objetivo e que produzam mais, e não as pessoas que saibam mais. Então, para se preparar para raciocínio lógico, primeiro de tudo, precisa de uma pequena fundamentação básica de matemática e também uma estruturação na parte de lógica. Não é difícil, agora precisa uma preparação para isso. Ok. Obrigado, professor. A gente tem aqui perguntas que chegaram também por telefone, né? Temos sim, perguntas de nossa ouvinte Rogéria. Ela gostaria de saber em relação ao concurso do INSS, a respeito de vagas, né, que foram anunciadas para o município de Camamu e para o município de Esplanada. Qual seria o mais concorrido? Ela informa que para Camamu estava informando que eram 3 vagas e para Esplanada apenas 1 vaga. Qual seria o mais concorrido? Bom, é importante primeiro a pessoa compreender que a essa altura, se a inscrição já foi feita, não há mais nenhum sentido em se preocupar com isso. Acho que, desculpe, professor, mas acho que ela quer tentar mensurar as chances, né? Entendi. Bom, mesmo que a sua chance seja mínima, nem pense em desistir de fazer o concurso. Isso seria o maior erro. Então, se você está procurando uma justificativa para não fazer o concurso, eu não vou lhe dar essa justificativa, não. Eu vou lhe incentivar a fazer a prova, porque eu conheço muita gente que não acreditava na possibilidade de aprovação e trabalha no serviço público, exatamente naquele lugar onde a pessoa não acreditava que fosse capaz de passar. Agora, se a quantidade de concorrentes por vaga for maior em uma cidade, necessariamente não significa que a concorrência é maior aí. Porque na concorrência a gente tem que olhar o aspecto qualitativo. Não é, professor Nelson? Não é somente a quantidade de pessoas. Então o que a gente poderia dizer hoje, se o INSS divulgasse a quantidade de concorrentes, você podia, vamos supor que você tivesse sido autorizado a fazer inscrição em 2 lugares, como aconteceu naquele malfadado concurso lá da Polícia Rodoviária que a FUNRIO desastrosamente organizou e permitiu que as pessoas escolhessem duas vagas diferentes, para depois ver qual era a menos concorrida e aí optar. Se você tivesse podido fazer isso, você podia escolher a que tinha uma quantidade menor de pessoas por vaga, e aí o que é que podia acontecer? Primeiro, ali aquele público é mais preparado porque naquela cidade tem um curso preparatório. Outra hipótese, apenas 1 vaga estava anunciada, mas o cidadão não compareceu, surgiram mais 3 vagas e 2 não compareceram. A gente vai para 5, 6, 7 pessoas, enquanto que a outra são só 3. Então não é parâmetro você ficar olhando essa quantidade de concorrente, não é uma coisa precisa, exata, né? A gente tem outra pergunta? Temos nossa ouvinte Cláudia Ribeiro. Ela gostaria de saber a respeito de aulas de raciocínio lógico, sim, no curso do professor
Nelson se há aulas de raciocínio lógico. É o que mais tem. Certo. Nós trabalhamos com todas as disciplinas de todos os concursos. Raciocínio lógico também faz parte. Ok. Bom, eu queria que você que está ouvindo a gente, quisesse participar do sorteio dos livros do professor Tadeu Corrêa, com questões comentadas para provas do SESP, entrasse em contato por telefone. Ligue 33287666. Mas aí você pode também mandar sua pergunta através do Clube dos Concurseiros ou do Concurseiros da Bahia, que você encontra no Facebook. Você pode mandar sua pergunta através do concurseiros@concurseiros.com.br e você pode também entrar ao vivo por esse mesmo telefone que a gente acabou de fornecer para fazer sua pergunta. E também fazer sua pergunta agora, durante o intervalo, e na volta a gente responde. Pode mandar sua pergunta, a gente está aqui para responder. Até daqui a pouquinho. Você está ouvindo A Hora dos Concursos, com Valdir Santos. A Excelsior acontece porque você participa. Lavando a calçada com mangueira. Liguei. Estamos de volta com o programa Hora dos Concursos pela Rádio Excelsior da Bahia, hoje com a presença do nosso ilustre entrevistado, o professor Nelson, do curso IDORT, o professor Nelson Moraes. E nós temos algumas perguntas já que chegaram aqui através do telefone, perguntas que chegaram através de e-mail ou pelo Facebook. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Por telefone chegou o quê, Yara, de pergunta? Temos a pergunta de nosso ouvinte, Celidalva. Ela tem mais de 10 anos que concluiu o ensino médio e quer saber como começar a estudar para concursos. Olha, eu acho que eu sempre recomendo às pessoas que antes de iniciar o estudo para concurso, façam uma avaliação a respeito da sua condição. Pegue algumas provas de concursos já realizados, dessas disciplinas básicas que normalmente são cobradas nos concursos mais comuns, que eu presumo que seja os concursos que você queira fazer, e responda essas provas para você ter uma ideia, primeiro, do que você sabe e futuramente, quando você já tiver começado a estudar, do que você tem crescido em cada uma dessas matérias. A informação mais relevante para que você possa administrar adequadamente seus estudos é quanto você está crescendo e em que disciplinas você tem mais facilidade de crescer. Quais são aquelas que, por serem mais difíceis para você, você vai precisar de uma atenção maior, de uma dedicação maior. Então, a partir disso aí, você poderá definir essa conduta, como também você poderá definir quais os concursos mais indicados para você e quais os concursos que você deve evitar. Porque se a pessoa tem um bloqueio total em determinada disciplina que seja fundamental para um concurso e não tem meios para superar esse bloqueio, ela deve evitar concursos que cobrem esse conhecimento. Agora, se esse tipo de conhecimento for básico para vários concursos, o caminho então é parar tudo e enfrentar essa dificuldade para não acabar desperdiçando o sacrifício, desperdiçando seu esforço, fazendo sacrifício e sendo reprovado sempre na mesma disciplina. O fato de você já ter mais de 10 anos sem estudar não significa absolutamente nada, a não ser que você tenha uma pessoa mais madura, uma pessoa mais experiente, por isso mesmo, uma pessoa mais responsável e uma pessoa que é menos atraída pelos prazeres rápidos da vida, de querer ir para pagode todo dia, todo final de semana e acabar ficando sem tempo para estudar. Então, a sua responsabilidade, especialmente se você já constituiu família, é muito maior e por isso, o fato de você ter esse tempo aí parada é um ponto positivo que vai fazer com que você tenha mais possibilidades de aprovação. Eu queria que a gente falasse sobre umas notícias que saíram essa semana que não podem deixar de ser levadas ao ar, apesar da participação frequente e intensa dos nossos ouvintes. Então vamos para as notícias. A Hora dos Concursos. Notícias. O Ministério do Planejamento deve autorizar novo concurso do IBAMA. O IBAMA informou que o MP deve autorizar a realização de novo concurso público ainda em janeiro. O Instituto pretende abrir 362 vagas de níveis médio e superior
para atuar em todos os estados brasileiros, além do Distrito Federal. A seleção oferecerá cargos de técnico e analista administrativo, que contam com salários de R$ 2.580 e R$ 5.400, respectivamente. Esse concurso do IBAMA, ele atrai sempre muitas pessoas e especialmente gente que se dedica exclusivamente a essa área, porque é uma área que é vinculada a alguns princípios, algumas questões até ideológicas. A pessoa tem vontade de ser servidor público na área do meio ambiente. Quando esse concurso for lançado, certamente muita gente vai começar a estudar. Então eu recomendo para quem tem essa aptidão, que comece logo tomando por base o concurso, o último concurso que aconteceu, que não tem muito tempo. Dê uma olhada no edital, porque basicamente permanecem as mesmas disciplinas e o mesmo conteúdo, com o detalhe importante, que até foi já tratado hoje pelo professor Nelson, de que há uma tendência ao aprofundamento maior nos temas ligados diretamente ao exercício da atividade. Então, no caso do IBAMA, a legislação ambiental do nosso país, as leis que tratam desse assunto, as instruções, os normativos, as resoluções e outros atos administrativos que tenham sido cobrados nos concursos anteriores, com certeza vão ser muito mais cobrados agora, né? O Tribunal de Justiça do Paraná garante nomeação de aprovado excluído por suspeita de uso de tóxicos. O TJ do Paraná garante a nomeação de candidato aprovado em concurso para o cargo de agente penitenciário que tinha sido excluído por suspeita de uso de substância tóxica. Nos exames toxicológicos juntados, no entanto, tanto no primeiro teste realizado quanto no segundo, em momento algum incorreu em situação que justificasse a sua exclusão do concurso. Pois é, eu procurei mais informações a respeito desse julgamento, mas o que foi divulgado não foi satisfatório para a gente esclarecer exatamente o que aconteceu. Aparentemente, os exames que foram feitos não comprovaram que a pessoa tenha utilizado essas substâncias sobre as quais havia a suspeita. Então, em função disso, o Tribunal de Justiça do Paraná entendeu que a pessoa poderia continuar no concurso e tomar posse, sendo aprovado em todas as outras fases. É importante que as pessoas saibam disso, porque tem muita gente que participa, por exemplo, de concursos para a Polícia Militar aqui na Bahia e só descobre depois que existe, em uma das fases de avaliação, um exame toxicológico. Então é importante que as pessoas fiquem atentas para isso, observando quais são as substâncias que são proibidas, para depois de tanto esforço e de tanto sacrifício das vitórias parciais, não acabar sendo eliminado por essa regra. A Defensoria Pública do Estado de Tocantins reclama contra descumprimento de decisão do STF a respeito de concursos. A Defensoria Pública do Tocantins propôs reclamação com pedido de liminar no Supremo Tribunal sob a alegação de que o Estado do Tocantins estaria descumprindo decisão da Corte na ação direta de inconstitucionalidade. O Estado do Tocantins, segundo a ação, homologou o concurso público para provimento de cargos do quadro dos profissionais de saúde e da educação. Entretanto, a Defensoria Pública alega que, quanto ao concurso da saúde, o Estado nomeou parte dos aprovados e depois promoveu novas contratações sem concurso, tanto pela própria Secretaria quanto por uma parceira, a Organização Social Pró Saúde. Dessa forma, desprestigiando os aprovados dentro do número de vagas que aguardam no cadastro de reservas. No mérito, requer também que a reclamação seja julgada procedente, a fim de anular todos os contratos ilegais firmados pelo Estado, determinando a nomeação dos aprovados nos concursos em andamento e a realização de concurso para suprir os milhares de contratos ilegais. A ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha negou o pedido de liminar. Lamentável, né, que a ministra tenha negado essa liminar. O que a gente está vendo aí é o Estado da Bahia fazendo escola, porque o Estado do Tocantins está fazendo, segundo o que foi aí reclamado pela Defensoria Pública do Tocantins, exatamente o que o governo da Bahia faz. E é preciso que a Defensoria Pública também aqui no Estado da Bahia faça a mesma coisa, que o Ministério Público também haja
contra isso aí, investigue as razões que levam o Estado a demorar de realizar concurso e depois alegar que não tem gente aprovada e é preciso emergencialmente contratar, e aí contrata sem concurso. Então por que demora? Você sabe que o ano letivo começa na data que o próprio Estado marca. Então por que demorar na providência? E por que, uma vez contratada a pessoa temporariamente, porque imediatamente não abre concurso se essa área é uma área onde necessariamente, aliás, são duas áreas, saúde e educação, necessariamente vai precisar ampliar o número de servidores pelo próprio crescimento da demanda por esses serviços públicos. Nós temos aqui uma notícia muito boa e muito interessante, que está sendo enviada aqui pelo nosso amigo, o jornalista João Mauro Uchoa, do Jornal à Tarde. Ele diz aqui que está ouvindo o nosso programa e que tomou conhecimento de que a Defensoria Pública vai investigar o REDA para a contratação de professores. Nós tratamos aqui há algumas semanas desse assunto, nós entrevistamos a representante da Secretaria de Educação, e uma coisa que ela não teve como explicar foi, estava contratando professores para aquelas vagas onde não havia gente aprovada. Então, duas questões. Gente aprovada na região. Por que não transferir pessoas de uma região para outra, gente aprovada em lugares onde sobrou aprovado? E segundo, por que para o cargo técnico, que está também sendo feito REDA, não se faz concurso público? Por que não foi feito concurso público? Inclusive o número maior de vagas não era para professor. Então essa justificativa de que não tinha gente aprovada na região para aquela disciplina não tem sentido. Porque para o cargo técnico administrativo não tem esse negócio de disciplina específica. Então, a 12ª Promotoria de Justiça e Assistência da Capital, na área da cidadania, na sub-área Defesa da Moralidade, estará apurando supostas irregularidades na realização por parte da Secretaria de Educação do Estado da Bahia de processo seletivo simplificado para a contratação de professores em regime especial de direito administrativo, REDA, em detrimento da convocação de candidatos aprovados em concurso público vigente. E por isso, a promotoria resolveu instaurar o procedimento investigativo preliminar, com fundamento na Lei Complementar número 11 de 96 e na Resolução 06 de 2009 do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia. E nesse caso, o representado é a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, e a instauração ocorreu na última quarta-feira e foi publicada no diário de ontem, no Diário do Poder Judiciário de ontem, segundo nos informa aqui gentilmente o jornalista João Mauro Uchoa, a quem a gente agradece. Então o Ministério Público do Estado da Bahia está cumprindo o seu papel, adotando esse procedimento, e nós entraremos em contato com o Ministério Público para fazer o acompanhamento, para dar notícia aos nossos amigos aqui. E, corrigindo a informação, é o Ministério Público que está apurando, e não a Defensoria Pública aqui. Eu me equivoquei, cheguei num momento a usar o termo Defensoria Pública, no caso daqui do Estado da Bahia. Mas, assim como aconteceu lá no estado do Tocantins, a Defensoria Pública daqui da Bahia também tem muito o que fazer em relação ao interesse das pessoas em relação aos concursos. A gente tem pergunta de ouvinte, né? Temos sim, temos a pergunta de nosso ouvinte Romi, ou Rumi, não sei exatamente, certo? De nosso ouvinte Romi. Bom, ela gostaria de saber a respeito de concurso sobre o SEMA, que foi anunciado, mas ainda não saiu. O que foi que houve? É exatamente essa informação. Mas e, desculpe, ela também gostaria de saber se o professor pode indicar algum material, ou se sabe se há algum material disponível para esse concurso do SEMA. Olha, material não existe ainda, é um risco até as pessoas comprarem às escuras. Às vezes a gente compra depois do edital publicado e nem sempre o programa coincide com o que está no edital. Tem que ter muito cuidado com relação a isso, mas se você olhar os concursos para as secretarias de meio ambiente de outros estados, você vai ter acesso a algumas coisas, alguns temas que são frequentemente cobrados. Esse concurso da Secretaria do Meio Ambiente, da SEMA, é o que eu estou falando agora, do que eu falei no começo do programa a respeito do INEMA, que é o atual instituto responsável pelo meio ambiente aqui na Bahia. A notícia que saiu, que foi inclusive originária da própria SEMA, dizia que ia haver concurso para a SEMA e para o INEMA. Então essa informação que nós não conseguimos para essa semana, porque a assessoria de imprensa do INEMA não nos mandou a resposta, mas que na semana que vem eu torço para que esteja aqui presente um representante do Instituto e possa dar essas notícias, essas informações para o nosso ouvinte aqui. Você ainda pode participar do sorteio de 2 livros para
a matéria informática, escrita pelo professor Tadeu Corrêa, com questões comentadas do CESP. É só você ligar para cá. Ligue 33287666. E a gente agora volta a conversar com o professor Nelson Moraes, do curso IDORT, para perguntar para ele, com base até na pergunta que foi feita aqui pela nossa ouvinte. Professor, alguém que está afastado dos estudos há muito tempo, no caso de matemática, porque matemática para muita gente é um grande problema, um grande calo na vida de alguns estudantes. Como é que a pessoa que deixou o colégio há 10, 15 anos, que resolve fazer concurso agora, e que lá no colégio disse assim, olha, eu não sei nada de matemática, passei porque não tinha jeito mesmo, porque o Estado não me reprovava, e agora, como é que a pessoa faz para conseguir superar essa dificuldade para o concurso público? Olha, primeiro, nós temos de considerar dois aspectos. A dificuldade que as pessoas têm de matemática não é de matemática. Às vezes é uma questão de comunicação. As pessoas têm dificuldade em entender a questão. Quer dizer, é uma questão de interpretação de texto. Segundo, às vezes não há uma adequação para o nível de dificuldade da questão para a idade do aluno. Então, por exemplo, sistema de medidas é normalmente dado no primeiro grau e o aluno não tem como absorver isso. Aí cria aquele bloqueio que fica para a vida toda. Mas quando ele chega, às vezes, na idade adulta e vai se defrontar com essa mesma disciplina, vê que não existe dificuldade. Reparei um problema, às vezes, psicológico de uma informação antecipada à maturidade do aluno. Entendi. Então é preciso adequar o tipo de conhecimento que é oferecido para o aluno. Existe então uma imperfeição no sistema de ensino, né? Isso deve ser corrigido. Preciosas que o professor está trazendo aqui, né? Muita gente que pode estar achando que não tem jeito, né? O seu conhecimento de matemática nunca vai melhorar e a partir daí tem outra esperança. Olha, e é conveniente também olhar que a pessoa evolui. O raciocínio, todos nós aprendemos a raciocinar com a vida. É verdade. E outra coisa também básica, olha, eu pergunto sempre, brincando, se alguém já se encontrou com um X na vida. Não se encontrou. Olha, por que não substituir, em vez de X, pelo número 1? Ou por outra, qualquer identificação. Olha, quando se fala um número, a pessoa coloca X. Metade de um número, tem de pegar o X e dividir por 2. Metade é metade, é muito mais fácil dividir. Pois é, isso que o professor Nelson falou aqui é muito importante, porque tem gente que mantém esse bloqueio que foi, talvez fosse até justificável na adolescência, mas que hoje essa pessoa aprenderia com facilidade, né? Mas pelo fato de estar na mente, que não aprende matemática, não aprende sistema de medidas, não aprende logaritmo, análise combinatória, matrizes, etc., a pessoa diz assim, não, isso eu não aprendo, sem saber que hoje o seu cérebro é outro. Não é essa a ideia, professor? Exato, exatamente. Então é importante que você que tem esse bloqueio com matemática, com raciocínio lógico, com matemática financeira, com qualquer disciplina, que você, antes de dizer que tem dificuldade, que tem bloqueio, que não sabe, que verifique se isso é verdade hoje. Eu mesmo, quando estava no ensino médio, eu tinha dificuldade com química, eu não conseguia compreender algumas coisas de química. Depois de algum tempo, depois de terminado um curso de nível superior, quando fui fazer um pré-vestibular para um segundo curso, eu vi que a química era muito mais simples do que eu imaginava, e isso é naturalmente em decorrência disso que o professor Nelson acabou de explicar aí. Bom, minha gente, a gente está chegando ao finalzinho do programa, a gente tem agora que fazer o sorteio dos livros, né, dos 2 exemplares. Os ganhadores podem entrar em contato, aliás, os ganhadores podem aguardar, eu vou dizer aqui o nome dos ganhadores, mas os ganhadores podem aguardar o contato que vai ser feito aqui por Leandro, por telefone, para agendar a hora do recebimento dos exemplares. Se até às 16 horas Leandro não tiver conseguido fazer contato ainda, então eu peço que a pessoa entre em contato aqui com a nossa emissora
ou mande e-mail para concurseiros@concurseiros.com.br. Mas como todo mundo aqui deixou o telefone, certamente Leandro vai conseguir fazer esse contato para agendar o horário do recebimento do livro, para que a pessoa não perca o tempo aqui vindo em um horário de desencontro. E a gente então torce para que na próxima semana as notícias cheguem com mais facilidade em relação ao INEMA e em relação ao DETRAN. E também que o Ministério Público leve adiante essa apuração com relação aí ao RED, ao processo seletivo simplificado que está sendo feito pela Secretaria de Educação, e que, sendo necessário, que a Justiça dê uma liminar para sustar essa contratação e para determinar aos dirigentes do Estado que cumpram a Constituição Federal, porque sem professor em sala de aula, os alunos não vão ficar. Basta você saber que existem centenas de aprovados em outras regiões, e dessas pessoas, muitas e muitas aceitariam trabalhar numa região diferente, porque iriam tomar posse num cargo efetivo, e lá adiante, quando fosse viável, iriam pedir sua remoção para algum lugar mais próximo de casa. Então, é muito mais rápido você contratar as pessoas que já estão aprovadas em concurso público do que ficar fazendo processo seletivo por tempo limitado, por tempo definido. Porque a gente está precisando de professor em número maior do que o que tem hoje, não é só para esse ano, nem para que daqui a 2 anos ou 4 anos, não. A gente precisa de professor para a eternidade. Enquanto a humanidade existir, a gente não precisa de professor. Então por que o Estado fica contratando por tempo determinado? Porque não cumpre a Constituição e contrata em definitivo esses profissionais. Bom, a gente vai agora fazer aqui o sorteio. Eu vou pedir ao professor Nelson que diga 2 números, professor, de 1 a 13. E aí eu vou dizer o nome aqui dos ganhadores. Número 2 e o número 7. E ela vai dizer aqui quem foram os ganhadores, número 2 e número 7. Bom, Marlene de Oliveira dos Santos e Ícaro Martins da Silva. Ícaro Martins da Silva. Ok. Então os dois vão aguardar o contato que vai ser feito aqui pela produção para agendar a hora do recebimento aqui do livro. Pode ser hoje, pode ser segunda-feira, pode ser terça-feira, mas o contato vai ser feito hoje. Caso não seja feito esse contato até as 16 horas, você pode entrar em contato com a gente aqui por telefone. E a gente agora encerra o programa agradecendo a todos os que participaram, colaboraram para que ele fosse feito, e em especial o nosso convidado, o professor Nelson Moraes, do curso IDORT, e em face das excelentes informações e orientações que ele deu aqui para os nossos ouvintes, ele em breve, se assim dispuser de tempo, será convidado novamente para participar do nosso programa. Muito obrigado, professor. O prazer foi nosso, né? Estamos total disposição do programa. Ok. Então, até a próxima semana para todos os ouvintes, até a próxima semana para a equipe. Yara, até a próxima semana. Até a semana que vem estaremos aqui trazendo sempre notícias para você. E tendo suas dúvidas, você manda um e-mail para a gente através do concurseiros@concurseiros.com.br. Até mais. Beleza. Pode ligar. Já você deixou o movimento aqui, né? Não, desde ontem que limparam aí e deixaram desse jeito.